Oi, eu sou a Larissa e eu sou ex-aluna do Sanabria, passei na URGS agora em Medicina. Ele pediu para eu responder a seguinte pergunta: o que é mais importante para eu ir bem nas provas de Biologia? Então eu vou falar mais ou menos o que eu fiz e eu vou tentar seguir o roteiro que eu escrevi para tentar ser sucinta e clara. Enfim, a primeira coisa que eu acho super importante é se organizar desde o começo do ano, já definir quantas horas de estudo vão ser realizadas por semana, quantas horas para cada matéria. Eu estudei 3 horas por semana cada matéria. Não privilegiei biologia ou alguma química, inglês, que era um peso, simplesmente porque achei que não era necessário, no meu ponto de vista, daí cada um tem que ver o que é bom pra si. E esse planejamento faz toda a diferença pra gente não se perder, não deixar conteúdo pra trás. Enfim, a segunda coisa que eu acho super importante é ter um roteirinho de estudo dentro de casa, na hora que tu for sentar e estudar aquela matéria. Eu tinha, durante as minhas 3 horas, o roteirinho que começava por ler a parte teórica do livro. Eu acho super importante. Às vezes a gente não quer ler, porque a gente acha que a gente já sabe a matéria, mas na verdade naquele texto teórico ali tem detalhes, tem exceções, tem o vai que caia, que a gente, se a gente não ler, a gente nunca vai ficar sabendo. E se a gente lê uma vez, às vezes fica ali no subconsciente, na hora que aparece uma questão, a gente já sabe e consegue acertar. Não sabe às vezes nem como, mas é na verdade porque a gente leu em algum momento aquilo no livro. Depois eu ia pra parte dos exercícios, procurava fazer os exercícios com bastante atenção, assim. Depois que eu fazia todos eles, eu corrigia, vinha com marca-texto. Uma cor eu designava que ela marcaria todas as coisas corretas e a outra cor marcaria as coisas erradas, as informações erradas. E dessa forma eu conseguia analisar, alternativa por alternativa, o que estava errado, o que estava certo, o que eu poderia tirar daquela questão, que tipo de pergunta, que eles queriam que eu soubesse naquilo. Às vezes alguma exceção ou até algum detalhamento da matéria que não tivesse ficado claro pra mim e tivesse nas questões, e depois eu pegava aquele trechinho da questão e levava ele pra parte de teoria. Isso me ajudou muito na hora de dar revisão, porque quando eu fui revisar, eu li os capítulos de novo e os exercícios, e eu já tinha tudo marcado, já tinha os detalhamentos e o que eu achasse mais importante em destaque. E facilita na hora de revisar, né? Mas era isso que eu fazia. Se sobrava tempo das minhas 3 horas, eu tinha as minhas provas da URGS, os bloquinhos de prova impressos, e eu ia fazendo eles. Eu fiz a URGS a partir de 2010, eu acho, fiz todas. Acho que isso ajuda muito na hora de fazer a prova de verdade, porque daí tu já tem mais confiança, já conhece a prova, já tá familiarizado, não leva aquele susto, tipo, meu Deus, que prova é essa? Ai, não sei o que vai cair. Então, certo. Outra coisa que eu fiz durante o período da revisão, que eu acho que foi bem legal e me ajudou muito, era fazer as provas de biologia com os meus livros de biologia do lado. Eu deixava todos eles abertos no índice e conforme eu ia fazendo as questões, se tinha alguma questão que eu não entendia ou que eu não me lembrava muito bem aquela matéria, eu ia lá no livro, eu procurava no índice qual era o capítulo dele, daquela matéria, e relia o capítulo, nem que fosse por cima, e aí que volta, né, a importância de eu ter destacado antes e tudo mais, relia as questões, e aí como ela já estava toda marcada também me facilitava bastante, e eu fiz isso durante os meus últimos meses ali de estudo, eu acho que isso me ajudou muito. Enfim, mas essas foram as minhas estratégias. Eu gabaritei a prova de biologia da URGS, então eu acho que foi uma estratégia boa, funcionou pra mim. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu não fui clara o suficiente, eu tô aberta a quem quiser conversar comigo. E é isso. E os resumos também. Eu não tinha o hábito de fazer resumo. Às vezes isso é uma questão assim que as pessoas perguntam. Eu não tinha o hábito de fazer resumo, nunca gostei. E eu acho que o livro do Sanabria é um livro muito completo, com muita ilustração, colorido, com bastante texto e bastante imagem. Então, eu nunca achei necessário. Eu sempre usei bastante os livros dele. E isso é uma grande vantagem já. O Sanabria é um excelente professor, os livros dele são ótimos. Então, nunca vai precisar ir buscar informações além do livro. Assim, claro que pode buscar, né? Se tu quiser. Mas tu não vai precisar, tipo, é pouco exercício, vou ter que buscar mais. Não vai precisar. Já tá tudo ali, muitas questões já comentadas, isso ajuda muito. Então é isso, gente. Espero que eu tenha me feito entender e espero que eu possa ajudar alguém com as minhas estratégias. Tchau, gente. Bom ano pra todo mundo e boa sorte.